Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre geometria espacial. Na aula número 14, nós vamos continuar falando sobre o estudo da esfera e vamos resolver algumas situações problemas que envolvem o cálculo do volume de corpos redondos. E nossa primeira questão diz o seguinte: uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... O que é que nós temos nessa questão? Vejam só. É dito que uma empresa farmacêutica ela fabrica pílulas com esse formato que está aqui na nossa tela. Ou seja, um cilindro que é acoplado aqui ó, nessa parte superior a uma semisfera e nessa parte inferior a outra semisfera. A princípio, o cilindro aqui tem 10 milímetros de altura, 5 milímetros de raio. E as semisferas têm 5 milímetros de raio, tanto a superior quanto a inferior. O que é que vai acontecer? Para facilitar a deglutição dessa pílula, vai ser diminuído o volume dela. E para isso foi feito o seguinte: a altura vai continuar a mesma, 10 milímetros, mas aqui o raio do cilindro vai diminuir para 4 milímetros e o raio da semisfera para 4. O que se quer saber na questão é qual vai ser a perca em termos de volume dessa segunda pílula em relação à primeira. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular o volume dessa primeira pílula aqui. Depois, o volume da segunda pílula e aí ver de quanto foi a redução de uma em relação à outra. Para calcular o volume dessa primeira pílula, a gente tem que perceber que ela aqui no meio tem um cilindro. Então, a gente vai calcular o volume de um cilindro. E aqui em cima e embaixo tem duas semisferas de raio 5 milímetros, que se eu juntar dá uma esfera completa. Então, o que é que acontece? Eu vou calcular o volume de uma esfera e somar com o volume de um cilindro. Então vamos começar pela pílula número 1. O volume de um cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a sua altura. Na questão, eu vou destacar aqui, ó, é dito que a gente vai usar 3 como aproximação para π. Então eu vou ter o volume dessa parte cilíndrica igual a 3 vezes o raio aqui do cilindro, que é 5. Então eu vou ter 5 ao quadrado e a altura que é 10. Então, o volume do cilindro vai ser 3 vezes 5 ao quadrado, que é 25, vezes 10. 3 vezes 25 vai dar 75, vezes 10 eu vou ter 750. Como eu estou trabalhando com milímetros cúbicos. Então, eu encontrei o volume dessa parte cilíndrica. Agora, vamos calcular o volume da esfera, que tem aqui como um raio 5 milímetros. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá aqui, ó. Então, substituindo, eu vou ter o seguinte: o volume dessa parte esférica igual a 4 vezes π, que é 3. O nosso raio aqui para essa primeira pílula da esfera continua sendo 5. Então, aqui, ó, 5 ao cubo dividido por 3. Que eu posso cancelar 3 com 3. E aí eu vou ter como volume para essa esfera 4 vezes 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5 e dá 125. Então, o volume da parte esférica vai ser igual a 4 vezes 125, que vai dar 500 milímetros cúbicos. Só que o que eu quero é o volume total dessa pílula. Então, vou colocar aqui, ó, o volume da pílula 1 vai ser o volume dessa parte cilíndrica mais o volume da parte esférica. Então, o volume da pílula 1 vai ser 750 milímetros cúbicos
mais 500 milímetros cúbicos. E aí eu vou ter como volume para essa primeira pílula 1.250 milímetros cúbicos. Então o que é que eu descobri aqui? Qual o volume dessa primeira pílula? Agora vamos calcular o volume da pílula quando houve a redução aqui no raio do cilindro e da esfera para 4 milímetros. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos começar calculando o volume da parte cilíndrica, que é πr ao quadrado vezes a altura. O que vai mudar aqui é que o nosso raio agora, ao invés de 5, vai ser 4 milímetros. Então eu vou ter 3 vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então o volume da parte cilíndrica vai ser 3, 4 ao quadrado aqui vai dar 16, vezes 10. E aí eu vou ter o volume da parte cilíndrica igual 3 vezes 16 dá 48, vezes 10 eu vou ter 480 milímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume da esfera, que é quando eu juntar aqui essa semisfera com essa e formar uma esfera completa. Então o volume da parte esférica vai ser 4 terços de πr ao cubo. Aí lembra que o nosso raio agora é 4 milímetros. Então eu vou ter o volume da parte esférica igual a 4 vezes π, que é 3, vezes o raio, onde houve a redução de 5 para 4, então 4 ao cubo, dividido por 3. Aqui eu vou cortar 3 com 3, e o volume da esfera vai passar a ser 4 vezes 4 ao cubo, que é 4 vezes 4, que dá 16 vezes 4, 64. E multiplicando 4 por 64, eu vou ter 256 milímetros cúbicos. Então, descobri o volume dessas duas semisferas aqui, 256 milímetros cúbicos. Agora eu vou calcular o volume dessa segunda pílula, que novamente vai ser o volume da parte cilíndrica mais o volume da parte esférica. Então, o volume dessa segunda pílula vai ser: a parte cilíndrica tem 480 milímetros cúbicos, a parte esférica 256. Quando eu somar aqui, eu vou ter um total de 736 milímetros cúbicos. O que se quer saber é que redução essa segunda pílula teve em termos de volume em relação à primeira. Então eu vou pegar o volume da primeira, colocar aqui, que foi 1.250, e subtrair do volume da segunda, que foi 736. Subtraindo, eu vou ter 514 milímetros cúbicos. Então a perca de volume da segunda pílula em relação à primeira foi de 514 milímetros cúbicos. E a resposta da nossa questão é aqui, a alternativa é. Vamos para a próxima questão da aula de hoje, que também é uma questão do Enem, só que essa é de 2010, e diz o seguinte: em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe dos dois tipos de taça fosse igual. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de. Então, o que o problema nos diz? Em uma festa, o champanhe é servido nessa primeira taça aqui, que tem o formato de hemisfério com raio 3. Só que algumas dessas taças quebraram e passou a ser servido de champanhe em taças com formato cônico. O que os noivos pediram? Que o volume que tinha aqui fosse exatamente o mesmo volume de champanhe que eu ia ter dentro desse formato cônico, que também tem aqui o raio 3 centímetros, até onde está aqui o líquido, e tem uma altura H. O que se quer saber aqui é qual é essa altura H para que o volume das duas taças sejam exatamente iguais. Como eu tenho aqui um hemisfério, primeiro a gente vai aprender a calcular o volume do hemisfério deduzindo a fórmula. Então vamos ver o seguinte: o volume de um hemisfério é a metade do volume de uma esfera, já que um hemisfério é a metade de uma esfera. Então, para calcular o volume do hemisfério, eu vou pegar o volume de uma esfera e dividir por 2. Está aqui. Nós vimos nas aulas anteriores, e até na última questão, que o volume de uma esfera é 4 terços. Vou colocar aqui,
de πr ao cubo. Então, eu vou pegar esse volume e dividir por 2. Como eu tenho aqui uma divisão de frações, eu vou repetir a primeira, que é essa aqui, ó, 4πr ao cubo sobre 3, e multiplicar pelo inverso de 2, que é a segunda fração, que é 1/2. Multiplicando aqui, eu vou ter o seguinte, ó, 4πr ao cubo vezes 1 vai dar 4πr ao cubo. E 3 vezes 2 vai dar 6. Então, o volume de um hemisfério vai ser igual. Se eu simplificar aqui 4 por 2 e 6 por 2, eu vou ter 4 por 2 vai dar 2. Então, em cima eu vou ter 2πr ao cubo. E 6 por 2 vai dar 3. Então, essa forma aqui serve para eu calcular o volume de um hemisfério. Como é dito na questão que as duas taças devem ter o mesmo volume, eu vou comparar. Eu vou dizer que o volume dessa taça que tem o formato de hemisfério tem que ser igual ao volume dessa taça que tem formato cônico até onde está aqui, ó, o champanhe. O volume do hemisfério, a gente acabou de deduzir a fórmula aqui, ó, é 2πr ao cubo dividido por 3. E o volume de um cone é πr ao quadrado vezes a altura dividido também por 3. O que é que a gente vai fazer agora? Observando aqui, ó, eu tenho π que está multiplicando aqui e tenho π que está multiplicando aqui, ó, que eu posso cancelar, porque está efetuando a mesma operação nos dois membros da minha igualdade. Tenho também 3 aqui que está dividindo, que eu posso cancelar com esse 3 aqui que também está dividindo. E aí o que é que vai sobrar? Aqui só 2r ao cubo e aqui r ao quadrado vezes a altura. Como eu sei que tanto o raio da taça com formato de hemisfério quanto da taça com formato cônico é 3, eu vou substituir aqui r por 3. Ó. Vai ficar 2 vezes 3 ao cubo igual a 3 ao quadrado vezes h. Resolvendo aqui, eu vou ter 2 vezes 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. Fazendo uma troca simultânea aqui de membros, ó, 9 vezes h vem para cá 9h, e 2 vezes 27 vão dar 54. Como eu quero a altura, eu vou pegar esse 9 que está multiplicando e passar para cá, ó, dividindo. E 54 dividido por 9 vai dar 6. Como eu estou trabalhando com centímetros, 6 centímetros. Ou seja, a altura aqui do champanhe na taça cônica é 6 centímetros. E a resposta da nossa questão é aqui, ó, a alternativa B. Ok? Vamos para mais uma questão da aula de hoje. Um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura a seguir. A medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro e é igual a 3 metros. Se a altura do reservatório é 9 metros, calcule a capacidade máxima de água comportada por esse reservatório. Então vejam só, a gente tem aqui um reservatório que é formado aqui por um cilindro acoplado aqui a um hemisfério. O que se quer saber é qual o volume desse reservatório. Para fazer isso, a gente primeiro vai calcular o volume desse cilindro, depois o volume do hemisfério e somar os dois. Mas vamos ter cuidado no seguinte, ele diz que o raio, tanto do cilindro quanto do hemisfério, e eu vou destacar aqui, ó, é 3 metros. E diz que a altura desse reservatório é 9 metros. Então, o que é que eu vou ter? Ó? O raio aqui mede 3 metros. E a altura total é 9 metros. Mas aí eu paro e penso, ó, se tudo aqui é 9 metros e o raio, que é daqui para aqui, ó, é 3, o cilindro ele só tem 6 metros de altura. Porque eu vou ter 6 metros aqui de altura do cilindro, com mais 3 metros aqui, que é o raio aqui do hemisfério. Então vamos calcular primeiro o volume da parte cilíndrica, que é πr ao quadrado vezes a altura. Como é pedido aqui que a gente use π igual a 3, a gente vai substituir π por 3. Vai ficar o volume da parte cilíndrica igual a 3 vezes o raio, que também é 3 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 6. Então, o volume da parte cilíndrica vai ser 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 6.
E aí eu vou ter o volume do cilindro igual a 3 vezes 9, que é 27, e 27 vezes 6 vai dar 162. Como eu estou trabalhando com metros cúbicos. Então, calculei o volume dessa parte aqui cilíndrica. Agora eu vou calcular o volume do hemisfério, que a gente viu na questão anterior. É 2 πr ao cubo dividido por 3. Então, o volume do hemisfério vai ser 2 vezes π, que é 3, vezes o raio, que também é 3, elevado ao cubo, dividido por 3. Então, o volume do hemisfério vai ser 2, aqui eu posso cortar 3 com 3, ó, vezes 3 ao cubo, que é 27. E 2 vezes 27 vai dar 54 milímetros cúbicos. Então, o volume total dessa figura vai ser o volume da parte cilíndrica, mais o volume da parte que é um hemisfério. Então, vou ter como volume total 162 metros cúbicos mais 54 metros cúbicos. E somando, a gente vai ter aqui, ó, 216 metros cúbicos. Só que na questão, a resposta é dada em litros. E aí vai a seguinte relação. Cada 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então, para transformar isso aqui em litros, basta que eu pegue essa quantidade de metros cúbicos que eu tenho e multiplique por 1000. E aí eu vou ter esse volume em litros, ó. O volume total vai ser 216 mil litros. Ok? E a resposta da nossa questão é aqui, ó, a letra E. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre geometria espacial. Se você gostou, deixa aí o teu like, faz o seu comentário e se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.